Deus abençoe a todos vocês. Vamos ter nosso estudo bíblico de hoje e o título é Os Obreiros, os Fiéis. Os Obreiros, os Fiéis. Vamos orar, amados e amadas. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por nos fazer fiéis, Senhor. Porque nós antes éramos fiéis, Senhor, ao pecado, à nossa vida, ao nosso egoísmo, Senhor. Uma vida cheia de corrupção, pecado, em contra de Ti, Senhor. Te aborrecendo, como diz Tua palavra, Senhor. E não fazendo nada para Ti, pelo contrário, servindo ao nosso desejo, servindo a carne, servindo a morte, servindo ao inferno, servindo ao diabo, Senhor. Mas Tu nos fizeste servos Teus, Senhor, escravos de Cristo. Muito obrigado, Pai. Dirige este estudo para a Tua glória e honra, Senhor. Dirige meus lábios, minhas palavras, Senhor, na doutrina aqui, segundo a piedade, ó Deus. Muito obrigado por tudo. Te amamos, te agradecemos. Continua ensinando-nos, Senhor, para sermos fiéis, fiéis escravos, fiéis servos, fiéis obreiros na Tua casa, Senhor, na Tua igreja. Pai, de Tu nos colocaste, Senhor, não um prédio, Senhor, de tijolo, de concreto, mas, Senhor, a Tua igreja, Senhor, o corpo de Cristo, Pai, que é edificado, Senhor, pela Tua palavra, pela obra de Cristo em nós, Senhor, pelo Espírito Santo, pela Tua palavra, Deus. Muito obrigado, Papai. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, a entender mais e mais a Tua palavra, para Te servir melhor neste tempo de infiéis, Senhor, infidelidade por todo quanto é lado, Senhor. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Uma das coisas, amados, que temos que meditar nesses tempos de infidelidade, de apostasia. Essa palavra apostasia, como vocês sabem, se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, diz: ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia e o homem de pecado seja revelado, o filho da perdição. Aquele dia do Senhor, obviamente, não virá até que a apostasia seja revelada. Nós cremos, amado, como sempre temos ensinado para vocês, que uma das marcas mais claras dos finais dos tempos é a apostasia, justamente. Que é apostasia? Essa palavra apostasia, se vocês veem no original, quer dizer, vem de uma raiz que quer dizer divórcio, uma raiz que quer dizer afastamento. E justamente em 1 Timóteo 4 diz que mas o Espírito, 1 Timóteo 4:1, 1 Timóteo 4:1, vou dar um tempinho para vocês chegarem lá, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns deixarão. Essa palavra também quer dizer apostatarão a fé, dando ouvidos aos espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Se há alguma coisa caracterizada claramente nestes tempos, é a apostasia, ou seja, é a infidelidade da esposa de Cristo com seu fiel e glorioso esposo. Já no estudo passado estavam falando os obreiros, as mulheres, a mulher, como expliquei acerca da fidelidade do esposo ou da esposa quando somos casados, ou das mulheres obreiras que são solteiras, mas a fidelidade com o Senhor. Esse foi o estudo 4 da série dos obreiros. O estudo 3 foi a teologia versus a doutrina sã, a doutrina segundo a piedade. O estudo dos obreiros, número 2, foi a confissão de fé, que nós declaramos aqui, professamos, e todo homem e mulher que quer servir a Deus tem que ter pelo menos um alicerce, um fundamento dessa doutrina, essa confissão de fé. E na parte 1 desta série dos obreiros é o chamado. Qual era o chamado? Lembram? De sermos escravos de Cristo. Para isso Deus nos chamou. Mas agora, neste estudo da série dos obreiros, número 5, vou falar da fidelidade que tem que ter um obreiro. Um obreiro, uma obreira na casa do Senhor, ou onde Deus reúne cristãos para cultuar o Senhor, para ministrar o Senhor, para se edificar mutuamente,
para que essa obra cresça para alcançar os perdidos e para que o nome de Deus seja glorificado, como diz em 1 Pedro 2,9, para anunciar os louvores daqueles que nos chamou das trevas à sua luz admirável, né? Nós que antes éramos sem misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia, né? Como também dizem Oséias. Então, amados, isto é muito importante, porque Deus tem muito a falar desta palavra, pelo menos no Novo Testamento, que é muito semelhante à palavra fé. Como eu disse, muitas vezes eu não sei grego, mas às vezes é bom comparar as palavras semelhantes. Fé, no dicionário grego, é pistis, e ser fiel, ou a palavra fiel, é logo uma palavra no dicionário Strong, e é a palavra pistos, é muito semelhante. Então, quando nós vejamos agora neste estudo a palavra fiel ou fiéis, vamos falar desta palavra em grego que é pistos, tá? E a fidelidade tem muito a ver com a fé. Já vemos em Gálatas 5 que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, paciência, fé, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. E qual é a outra? Temperança. Bom, essa fé, que é um dom do Espírito, vai gerar que é uma fidelidade. Aí a palavra traduzida em Gálatas 5, vamos lá, muito importante, amados. Gálatas 5, Gálatas 5, versículo 21, se não me engano, não, 22, quando diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fé. A palavra é fé mesmo. Algumas versões traduzem como fidelidade, mas aí a palavra é pistis, fé. Sempre que fala de fé é pistis, pelo menos algumas palavras que eu sei, como disse, eu não falo grego, mas a palavra fiel é pistos. E vamos ver essa palavra tão importante porque vai interligada, né? Interrelacionada uma a outra. Porque aquele que não tem fé, ou seja, aquele que nunca creu no Senhor Jesus Cristo, nunca se arrependeu, nunca nasceu de novo, não podemos dizer que seja fiel ao Senhor. Por quê? Porque não é parte da esposa de Cristo. Para ser parte da esposa de Cristo, tem que receber a fé de Cristo, e essa pessoa tem que ter esse fruto do Espírito, que é a fé. E a fé, amados, é a que nos dá a fidelidade. Então, isso é muito importante. Por que tantas pessoas se divorciam hoje em dia? Porque não são fiéis. Porque as pessoas que são casadas em Cristo permanecem fiéis por anos até a morte? Porque Cristo está em nós, glória a Deus, é a única maneira. Nunca você vai poder ser fiel à sua esposa se não tiver a fidelidade de Cristo, a fidelidade e a fé de Cristo. Vamos ver que essas duas palavras são semelhantes, mas não são iguais. Por que então é importante nós falar da fidelidade dos obreiros e das obreiras? Porque esse é um atributo de Deus. E como atributo de Deus, Deus sendo fiel, Ele está chamando homens e mulheres a sermos fiéis. Por exemplo, em 1 Coríntios, tem muitas passagens de Deus sendo fiel, mas, por exemplo, 1 Coríntios 1, 9, Deus é fiel, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E já no Antigo Testamento, Deuteronômio 7, versículo 9, Deus vai mostrar um dos seus gloriosos nomes. Lembra que já temos falado, nunca fiz um estudo sobre os nomes de Deus? Sim, né? Eu fiz sobre o zelo pelo nome de Deus, né? E mencionei vários dos nomes de Deus. Muitos já escutaram falar que Deus é justiça, Jeová Tzidkeinu, nossa justiça, ou Jeová Rafa, Deus que nos cura, ou Jeová Shalom, nossa paz, etc. Ou Jeová Emkadesh, Deus que nos santifica, etc. Mas aqui em Deuteronômio 7, versículo 9, Deus vai mostrar seu glorioso atributo da sua fidelidade. Sabe, portanto, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda o pacto e a misericórdia com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos por mil gerações. Então, amados, é muito importante. Estamos indo ao fundamento que nós devemos chegar. Qual é o caráter de Deus?
minha voz está um pouco ronca, porque ontem pregamos muito lá no centro da cidade, com minha família do irmão Michel, mas foi um dia muito abençoado de pregação, glória a Deus, Deus se glorificou muito ontem. Mas Deus está buscando homens e mulheres fiéis, porque Ele é fiel. 1 João 2,6, sempre cito aqui. Aquele que diz que permanece nele, em Cristo, deve andar como Ele andou, deve ser como Ele, deve imitar. Por isso Paulo disse em 1 Coríntios 11:1, sejam meus imitadores ou seguidores, a palavra é mais imitadores, de imitar, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo imitava Cristo, e ele, como apóstolo dos gentios, que nós somos gentios, ele nos manda imitar ele, os passos da fidelidade de Deus em nós. Então aqui está falando este nome glorioso de Deus. Qual é? Deus fiel. Deus, é uma palavra corta para Elohim, Deus, e fiel, Amém, que também, se não me engano, tem a ver com a palavra Amém. Se não me engano, não tenho certeza, mas vou conferir isso, vocês podem conferir em casa, e se estou errado, por favor, me perdoem. Então, que guarda o pacto e a misericórdia com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Então Deus, fiel, guarda seu pacto com quem? Com os fiéis, amado. E quem são os fiéis? Que guardam seu pacto. Também, como demonstram guardar seu pacto? Com aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. João 14:15, se me amais, guarda meus mandamentos. João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, aquele é aquele que me ama. E aquele será amado pelo meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Então essa gloriosa inter-relação, ligação entre o Deus fiel de todas as Escrituras e aqueles servos fiéis. Entre os servos fiéis temos todos os homens de Deus, amados. Não podemos ver nenhum homem de Deus na Bíblia que não seja achado fiel. Por exemplo, Caleb, quando foi na terra a explorar, com Josué foi considerado fiel. Abraão foi considerado fiel. Todos os homens de Deus que obedeceram a Deus ao longo da história bíblica foram considerados fiéis. E isto é muito importante, amados, porque nós vamos ver muito disso na palavra de Deus. Deus está buscando uma esposa fiel. Não uma esposa como agora, que é uma esposa manchada, que é uma esposa como em Salmos 12. Chocante, amados. No tempo de Davi, quando tinha apostasia. Diz, socorro, Senhor. Salmo 12, versículo 1. Socorro, Senhor, porque o homem piedoso cessa, porque os fiéis falham entre os filhos dos homens. Hoje o que mais falta são homens e mulheres fiéis. A maioria são infiéis. Por quê? Porque apostataram, se divorciaram do seu amado esposo, que é digno de ser amado, glorificado, louvado, admirado, exaltado, porque ele, segundo a palavra de Deus em Salmo 45, que esta é uma canção de amores, que a gente canta também, uma canção de amores, diz ao músico-chefe sobre Sozanim, para os filhos de Corá, Masquil, uma canção de amores. Davi diz para Deus, para Jesus Cristo, meu coração está compondo sobre um bom assunto. Eu falo das coisas que tenho feito no tocante ao rei. Minha língua é apenas de um escritor preparado. Tu és o mais belo, ou seja, o mais formoso do que os filhos dos homens. A graça é derramada para dentro de teus lábios, portanto Deus te abençoou para sempre. Amados, quando vemos fidelidade, temos que pensar isso. Um homem, uma mulher de Deus que foi resgatado do lixo, da corrupção do pecado, tem um coração fiel, porque encontrou o amado esposo da sua alma. Leiam cantares, amados. Leiam cantar dos cantares, o Cântico dos Cânticos de Salomão. Fala de uma história maravilhosa de amor, simbolizando o amor da esposa pelo esposo e o amor do esposo pela esposa. E vemos que essa fidelidade sempre houve em Deus para conosco. Ele sempre foi fiel, ele nunca vai deixar de ser fiel, e ele é fiel em todos. Se nós, de fato, amados,
em 2 Timóteo 2. Em 2 Timóteo 2, versículo 2 Timóteo 2, 11. E esta é uma palavra fiel, que se morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se sofremos com Ele, também reinaremos com Ele. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se não cremos, ou seja, se somos infiéis, tem algumas versões, ainda assim Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Amados, Deus é fiel. Ele não vai se negar a si mesmo. Aqui não está falando, não importa, Ele vai nos aceitar. Não, Ele é fiel à sua palavra. E segundo suas advertências, Ele guarda o pacto e a misericórdia com aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Aqueles obedientes, aqueles que vão morrer seguindo Cristo até a morte, como diz Apocalipse 2, a igreja de Esmirna: seja fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Fiel até a morte. Salmos 2 também, Salmo 31, versículo 23, fala, amados, dos fiéis. É muito glorioso as promessas para fiéis. Oh, amém ao Senhor, todos vós, também nós cantamos esta passagem, todos vós, seus santos, porque o Senhor preserva o fiel e abundantemente retribui o orgulhoso. Deus preserva o fiel. Salmo 101, versículo 6, também cantamos esse salmo maravilhoso. Estes salmos são maravilhosos. Deus nos dá as melodias, porque amamos Ele, amamos cantar dos seus atributos gloriosos. Salmo 101, 6, os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que eles habitem comigo. Aquele que anda no caminho perfeito, esse me servirá. Ou seja, aquele que é fiel vai caminhar no caminho perfeito. Que caminhou quem? Noé, Abraão, Jó, Davi, Salomão, quando estava bem com Deus, etc, etc, etc. Como mandamento até o Novo Testamento, já fizemos um estudo acerca de Você é Perfeito, né? Se chama Você é Perfeito, busque aí no playlist ou nos estudos bíblicos, não me lembro que número de estudo é, e o título se chama Você é Perfeito. Falamos sobre a doutrina da perfeição. Não significa que já o cristão não peque mais. Não, isso seria uma contradição em contra de todas as escrituras, porque nós precisamos nos arrepender todo dia de todo pecado, seja da mente, etc. Mas está falando do coração fiel, amando Deus com todo o coração, alma, mente e força, próximo como a ti mesmo. E um coração que Deus demanda em Mateus 5,48. Mateus 5,48, sede pois perfeitos, como o seu Pai é perfeito. Então, vemos que hoje, como em Salmo 12, Salmo de Davi, os fiéis falham. Então, o que temos que fazer agora? Porque os fiéis falham? Não devemos recuar, não devemos nos desanimar, porque fiel é aquele que prometeu e Ele o fará. Deus, nosso Pai, o Filho, o Espírito Santo, poderoso Deus, e Ele vai fazer cumprir sua palavra por meio de quem, amados? Dos fiéis da terra. Ele vai olhar aos fiéis da terra para que habitem com Ele. Aquele que anda no caminho da perfeição, esse me servirá. Então, para todos vocês que estão assistindo, se são verdadeiramente convertidos, se são verdadeiramente filhos e filhas de Deus, mas aqueles que não são ainda, não tem como ser fiel. Você pode ser até religioso, você pode ser até seguidor de homens, idolatrar os homens, ou fazer como um militar, faz todo, sim senhor, não senhor, e tudo assim como um general fala para o soldado, e o soldado obedece. Mas isso não é o reino de Deus. O reino de Deus é espiritual, e Cristo ganhou os nossos corações, nossas mentes, nossas vidas, para assim como Ele é o fiel e verdadeiro. No Apocalipse fala, fiel e verdadeiro. Ele nos faz fiéis e verdadeiros também. Então, isso é o princípio para nós entendermos como sermos fiéis obreiros. Ninguém pode dizer eu sou fiel obreiro se nunca nasceu de novo, se nunca foi regenerado,
se nunca foi transformado, sempre vai ser infiel, sempre vai ir pelo caminho da infidelidade, sempre vai estar indo por um caminho religioso e nunca vai ter essa fidelidade que é de Deus em nós. El Amán em nós, Cristo em nós, esperança da glória. Então, vamos para a primeira passagem que queria falar para vocês. Em 1 Timóteo, lembra que estamos falando das epístolas pastorais. Então é muito importante, amado, ver as epístolas pastorais como um modelo para servir a Deus no ensino da palavra de Deus, ou em ajudar aos outros, ou em discipular aos outros, tanto mulheres como homens. Já vimos nos estudos claramente acerca de como o homem pode servir, como a mulher pode servir. E aqui vai nos instruir Deus através de Paulo de uma maneira gloriosa. Somente vou ler o 1 Timóteo 4, versículo 9. Que digo 9? Não. Desde o versículo 8, que digo 6. E Paulo a Timóteo começa assim: propondo estas coisas aos irmãos. Lembra que o versículo 1 fala já dos espíritos enganadores e doutrina de demônios. Lembra que fala da apostasia também. Mas no 6 fala: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, nutrido com as palavras de fé e da boa doutrina que tens alcançado. Já falamos isso nos estudos bíblicos da série passados, né? Da série Os Obreiros. Todavia recusa as fábulas profanas e tibérias e exercita-te a ti mesmo em piedade. Já vimos isso também. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para todas as coisas é proveitosa, tendo a promessa da vida que agora é e a que há de vir. Ou seja, importa sermos piedosos. 9. Esta é palavra fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e sofremos reprovação. Se Deus quiser, vou fazer um estudo de obreiros acerca do sofrimento do obreiro. É muito importante. Se já nós queremos servir, com todo cristão tem que servir, obviamente. Para isso Deus nos resgatou, para servi-lo, para sermos escravos de Cristo, mas desta maneira de ensinar aos outros, de uma maneira de liderança, podemos dizer, tá bom? Porque para isto trabalhamos e sofremos, porque estas epístolas são pastorais, lembre? Porque confiamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua juventude, mas se exemplo. Lembre essa palavra, amados. Exemplo. Hoje é o pior que tem. É que não tem exemplos de pessoas piedosas, de pessoas fiéis. Quem é fiel? Amados, isto é muito claro desde o começo. Tem pessoas que dizem que são fiéis, mas são fiéis só em algumas coisas, mas não em tudo. E vamos ver como é necessário ser fiel em tudo, não em algumas coisas. Tem vários ministérios que já conheço, de pastores e líderes que já conheço, que fazem um pouco de esforço, se purificaram um pouco, mas não estão totalmente limpos de heresias, de más práticas, de religiosidade, de doutrinas humanas e mandamentos de homens. Não, infelizmente. Então, não pode ser um fiel a meias. A meias, não pode ser um fiel um pouquinho, outro pouquinho não. É necessário ser fiel até a morte. E se é até a morte, amados, é ser fiel em tudo. Em tudo. Porque Cristo foi fiel em tudo. Aleluia, glória a Deus. 11. Manda estas coisas e ensina-as. 12. De novo. Ninguém despreza a tua juventude, mas se exemplo dos fiéis. Em palavra, lembrem. Em palavra, em conversação, em caridade, em espírito, em fé e em pureza. Um servo de Deus tem que estar preparado, vamos ver isso depois, para ensinar a palavra de Deus sem corrupção. 13. Até que Jeová dedique-se à leitura, exortação, à doutrina. Está falando de homens e mulheres, especialmente homem aqui, obviamente. Mas toda mulher também tem que ser como Maria, em Lucas 10,
42, que diz que ele escolheu a boa parte e não será tirada. Qual era a boa parte? Se sentar aos pés de Jesus Cristo e ouvir falar a nosso precioso e formoso esposo, nosso Senhor Jesus Cristo. Palavras de amor, palavras gloriosas. E não sair da presença de Deus para continuamente estar escutando a voz do bom pastor, amados. Não negligencies o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, entrega-te a ti mesmo inteiramente a elas, para que teu aproveitamento apareça a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nelas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, estamos falando aqui de algo essencial na igreja: ensino. Se algo caracteriza esta geração infiel, esposa infiel, adúltera, ramera, etc., prostituta, chama o Antigo Testamento, nesta geração adúltera e perversa, é a infidelidade a seu bendito e glorioso Deus. Não, as pessoas têm fidelidade à igreja. Ontem, né? Estamos indo já a pregar e vi um carro que dizia, né, um sticker, se fala, né, um adesivo: eu amo a minha igreja, né? Amém? Nós temos que amar nossa igreja. 1 João 4, 7 e 8. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama tem nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Mas, amados, amar mais a igreja que Cristo é uma hipocrisia, é um engano, é totalmente errado. Primeiro mandamento: amar a Deus com todo o coração, alma, mente e força. E amar, segundo mandamento, semelhante ao primeiro, amar a teu próximo como a ti mesmo. Então é impossível dizer eu amo a minha igreja se não amas a Cristo e não eres fiel. Então um infiel, aquele que não faz a vontade de Deus, não pode dizer estou sendo fiel à igreja, eu amo a igreja. Não, porque não tenho amor para amar a Deus da igreja, a cabeça da igreja, então muito menos ao propósito de igreja. Esse é um engano, é absolutamente errado. Não tem como dizer você é fiel e você está sendo fiel a um pastor mentiroso, ou está sendo fiel a uma denominação mentirosa, ou falso profeta, ou aquele que fala mentiras, aquele que pede dízimo e fala, se você não dá dízimo, você está condenado, maldição, e o gafanhoto diz que o diabo, etc. Não tem como dizer você fiel a Jesus Cristo e que Ele ama a Deus, fiel esteja em você, se você está sendo fiel a uma denominação enganadora, a um pastor mentiroso que tira o dízimo, que tira as ofertas e os pobres estão com fome. Isso não tem. Isso falo primeiramente. 12, 1 Timóteo 4:12, ninguém despreza a tua juventude, mas sim exemplo dos fiéis. Esta palavra fiel, como disse, de novo, eu não sou especialista em grego, mas é pistos. Esta palavra pistos vamos ver muito, porque justamente essa é a fidelidade, ou ser fiel a Deus. E amados, essa é uma característica ou uma necessidade de hoje em dia em todos nós, em você, se você é convertido, é filho de Deus e não está sendo fiel, pois seja fiel, se arrependa. Venha o tempo de restauração, venha o tempo de fazer as coisas certas, se arrependa, volte a Deus e faça o necessário para ser fiel, seja deixar a igreja infiel, seja ficar em casa com sua família, fielmente servindo a Deus em sua casa, cultuando, louvando, se exortando em casa, saindo a pregar nas ruas, seja fiel com Deus e também busque ajuda, ligue para nós, nos liga, nós já falamos com vários irmãos e irmãs. Nosso desejo é nos edificar juntamente, exercendo os dons que Deus já nos deu, para nos edificar e para sermos fiéis. Lembra que em Apocalipse 14, a característica dos fiéis qual é? São aqueles que são virgens, que não se contaminaram com mulheres, e que seguem ao Cordeiro onde quer que ele vá. Então aí muitos pensam que está falando até virginidade física, poderia ser, mas eu estou falando da virgem pura, da esposa pura de Deus, que Paulo fala em 2 Coríntios 11, 2 a 2, que diz que ele desposou aos coríntios com uma virgem pura, com um esposo, para apresentar-los como uma virgem pura a Cristo. Mas temo, diz que algum estavam crendo outro espírito, outro evangelho,
outro Jesus Cristo e toleravam isso. Isso não é ser fiel. Tolerar a infidelidade não é ser fiel. Fiel é aquele que rasga suas vestes e diz: meu esposo, meu Senhor Jesus, Ele é o mais formoso dos filhos dos homens, eu amo Ele, eu choro de amor por Ele. E como a mulher de Lucas 7, quando foi perdoada, chorava muito, amava muito, por quê? Porque foi perdoada muito, em lugar do fariseu criticando tudo. Porque amo meu esposo e ele é digno de que eu seja fiel, porque ele sempre foi fiel comigo. E eu amo Ele. Ele é o amor do meu coração. Ele é o amor da minha alma. E não posso ser infiel com Ele. Amados, justamente a fidelidade, uma das fidelidades, marcas da fidelidade que mais precisamos, fidelidade às Escrituras. Fidelidade ao ensino correto da palavra de Deus. Estes estudos bíblicos não estão sendo para ganhar popularidade, nem para tirar dinheiro. Não temos nada no YouTube que diga que nós estamos querendo ganhar dinheiro ou vender curso ou qualquer outra coisa. Não, nós só queremos que vocês possam servir fielmente ao Senhor, como nós também queremos, e nos arrependemos cada dia se não estamos servindo fielmente. Amém? Então isso é uma necessidade, amados. Temos que ser fiel na palavra de Deus, porque é necessário para nós avançar o reino de Deus, ensinar, discipular as pessoas com essa gloriosa palavra de Deus pura. Justamente em Salmos 12, fala algo muito glorioso, que é o que fala em Salmos 12, quando fala, né, de toda essa apostasia. No versículo 6, Salmos 12, 6, diz... Vamos ler todo o Salmo para vocês tenham uma ideia da horrível condição desse tempo, que é igual hoje. Socorro, Senhor. Algumas versões dizem: salva, Senhor, porque o homem piedoso cessa, porque os fiéis falam entre os filhos dos homens. Falam de vaidade igual que hoje. Cada um com seu vizinho. Eles falam com lábios lisonjeiros e com um coração duplo. O Senhor cortará fora todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala coisas orgulhosas. Quem disse: com a nossa língua prevaleceremos, nossos lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, justamente hoje, oprimem os pobres, pelos suspirados necessitados que não são ajudados. Me levantarei, diz Deus, agora, diz o Senhor, eu porei segurança daquele que se incha para Ele. 6. As palavras do Senhor são palavras puras. Isso que nós devemos precisar fazer agora. Puras, como prata refinada em uma fornalha de barro purificada 7 vezes. Então Deus está chamando todo cristão, vocês e eu, aqueles que são verdadeiramente cristãos, aqueles que não têm que se arrepender, crer e nascer de novo, obviamente. Mas se somos cristãos, temos que considerar a palavra de Deus purificada 7 vezes, pura, como prata refinada em uma fornalha de barro, amados, e pregar essa palavra com fidelidade. 7. Tu as guardarás, o Senhor, desta geração nos preservarás para sempre. Os perversos andam por todo lado, quando os homens mais vis são exaltados. Então, os homens mais vis, quem são? Os pastores de hoje, os pregadores de hoje, os falsos profetas, falsos, estou falando, que são exaltados e a palavra de Deus está embaixo. As pessoas são fiéis aos pastores falsos, mas infiéis a Jesus Cristo. Então, 2 Timóteo capítulo 2 também, lembra que em 1 Timóteo 4,12, fala Paulo para Timóteo se apresentar como exemplo dos fiéis. Isso é muito maravilhoso, porque Timóteo era um homem jovem, Tito também era um homem jovem. Ninguém despreza a tua juventude, diz claramente, também. 12, ninguém despreza a tua juventude, mas seja exemplo dos fiéis. Amados, sejam jovens, crianças, adultos, idosos, se somos crentes, temos que ser fiéis e exemplos dos fiéis.
com nossa vida ou com nossa morte, como diz aí para a igreja de Esmirna. Ser fiel até a morte. 2 Timóteo 2:1, também instruções à fidelidade, algumas palavras aqui, a fidelidade. Portanto, meu filho, sé forte na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que ouviste de mim entre as muitas testemunhas, as mesmas confia a homens fiéis, que sejam capazes de também ensinarem os outros. Portanto, tu suporta o sofrimento como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o escolheu para ser soldado. E se um homem também luta pelo domínio, não é coroado se não luta legalmente. Amém? O labrador que trabalha deve ser a primeira a participar dos frutos. Considera que digo, porque o Senhor te dará entendimento em todas as coisas. Amém? Amados, então, o versículo 2: e as coisas que ouviste de mim entre muitas testemunhas, as mesmas confia a homens fiéis, que sejam capazes também de ensinarem aos outros. No número 4, a série Os Obreiros, a mulher, vimos claramente, a mulher ensina a mulher na congregação, a mulher ensina filhos na casa, ou seja, em casa ou na congregação, tem espaço, muitas vezes para reunião de mulheres. As mulheres devem ensinar as mulheres, não aos homens. Já vimos isso no estudo passado. É um pecado gravíssimo que altera a ordem da criação, que quebra todos os mandamentos das Escrituras acerca de ensinar. Vocês podem ir nesse estudo, é muito claro. Os homens devemos ser capazes de ensinar irmãos, irmãs, a nossas crianças, a outras crianças, pregar nas ruas, pregar em casa, onde Deus nos pôr, no trabalho, na faculdade, etc., em qualquer lugar, entendeu? Então nós devemos ser cuidadosos nisto, guardar essa palavra fiel, para sermos fiéis em todas as coisas, para ensinar. Lembram, hoje é um momento que a palavra de Deus está escassa, muito escassa, mas nós temos que preocupar por sermos fiéis na casa de Deus e instruir a palavra de Deus com fidelidade. Vamos a Hebreus, amados, capítulo 3. Vamos a Hebreus, capítulo 3. Hebreus 3 fala da glória de Jesus Cristo, mas faz uma comparação com quem? Com Moisés. Fala aqui, versículo 1, por isso, irmãos santos, participantes do chamado celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, Cristo Jesus, o qual foi fiel, essa palavra, também encontrada em muitos lugares, aquele que o constituiu como Moisés, também foi fiel em toda a sua casa. Porque esse homem foi considerado digno de maior glória do que Moisés, porque aquele que constituiu a casa tem mais honra do que a casa. Está falando de Jesus Cristo, obviamente. Porque toda casa é edificada por algum homem, mas o que edificou todas as coisas é Deus. De fato, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, cuja casa somos nós, se conservamos firme a confiança e o gozo da esperança até o fim. Está ficando claro, amados? Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, cuja casa somos nós, se, esse é um condicional, se conservarmos firme a confiança e o gozo da esperança até o fim. Amém, amados? Então, aqui está falando claramente, uma pessoa que não é fiel, ou seja, que não conserva firme a confiança e o gozo da esperança até o fim, não vai terminar bem. Aqui é condicional, é claro, temos que conservarmos firme a confiança e o gozo da esperança até o fim, ou seja, sermos firmes até a morte, perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 5 diz que Moisés era fiel
a toda a casa de Deus como servo. Essa palavra é doulos. É diferente de doulos. Não é doulos, é diferente de doulos. Lembra que nós falamos essa palavra doulos no estudo do chamado? Doulos, que quer dizer escravo mesmo. Esta palavra não é doulos, é diferente de doulos, mas também quer dizer alguém que serve, como Moisés. Então, amados, vamos a Números 12, versículo 7. Números 12, versículo 7. É muito importante ver um pouco de Moisés, um pouquinho pelo menos nesta passagem, quando se rebelaram Miriam e Arão contra Moisés, versículo 1, mas no versículo 7, Deus literalmente vem a defesa a Moisés e fala assim, versículo 6 e 7, e ele disse, para Miriam e Arão: ouve agora as minhas palavras. Se houver entre vós um profeta, eu, o Senhor, me darei a conhecer a ele uma visão e falarei com ele em um sonho. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. É glorioso, amados. Fiel em toda a minha casa. Que é a casa? A casa, obviamente, de Deus, o povo de Deus. Mas vemos algo chocante também em toda a casa de Deus, porque ele lembra que ele era aquele que guiava o povo de Deus, aquele que foi levando como um libertador ao povo de Deus, e ele se mostrou fiel ao todo o povo de Deus, ao povo de Deus. Mas também, amados, vemos algo chocante em Éxodo. Em Éxodo vemos essa fidelidade gloriosa. E, amados, isso é muito importante. Por que as epístolas pastorais, de novo, são importantes para nós? 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Porque vão nos dar o alicerce, o fundamento para que a casa de Deus seja gloriosa, para que não tenha hierarquia religiosa, hierarquia humana, sino que todos nós, seja que Deus levante pastor, biblicamente falando, bispo, biblicamente falando, todos sejamos servos de Cristo. Mateus 20, 28, porque o Filho do Homem não veio a servir, não veio a ser servido, sino a servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então o servo tem que ser primeiro aquele que serve, que é escravo de Jesus Cristo. E dessa maneira, amados, a casa de Deus vai florescer. E justamente em Êxodo se nos dá umas instruções de como Deus levanta um homem fiel para fazer fiel também a Israel para a construção da casa de Deus. Obviamente estamos falando nesse momento do tabernáculo, ainda não tinha templo, mas vamos ver todas as preparações, amados, que aconteceram para que Deus pudesse manifestar sua Shekinah. Isso está ao final, em Êxodo 40, não vamos lá ainda. A nuvem de Deus cobriu o tabernáculo e a glória de Deus veio, a Shekinah de Deus. E Deus manifestou sua glória, seu prazer com Moisés, com o povo de Deus, porque fizeram toda a obra fielmente. Ou seja, obedeceram fielmente. Lembra que Deus é Deus fiel, que guarda seu pacto e sua misericórdia para aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Vamos lembrar, vamos ver se posso. Sim. Deus fiel, que guarda o pacto e a misericórdia com aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Amém? Então essa fidelidade se demonstra em obediência, em que Deus te encarrega algo para fazer a todos nós, seus filhos, e nós fazemos fielmente, com lealdade, com esforço, com amor cheio por Deus, da maneira que Ele nos amou, porque Ele é fiel. E, amados, em Êxodo vemos a entrega da lei, capítulo 20, capítulo 21, algumas leis, Êxodo 22 também, algumas leis em espanhol, leis em português, Êxodo 23, Êxodo 24, o pacto já que faz com Israel por meio do sangue, né? 24:6, e Moisés tomou metade do sangue e o colocou em bacias, e metade do sangue aspergiu sobre o altar, Êxodo 24:6, e ele tomou o livro do pacto e leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem dito, faremos, viu?
e seremos obedientes. Glória a Deus, a obediência, a fidelidade. E Moisés tomou o sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis que aqui o sangue do pacto que o Senhor fez convosco a respeito de todas as palavras. Glória a Deus. Aí subiram, eles viram a glória de Deus. 25, começa a fazer tudo para a construção do tabernáculo. Versículo 8, Êxodo 25, 8 fala: e me façam um santuário para que eu habite, né? Habite entre eles. Então aí começaram toda a construção. Êxodo 25, 26, todas as coisas, arca do testemunho, a mesa, candelabro. 27, o altar. 28, acerca das vestes sagradas e consagração de Arão e seus filhos, todas as vestes, os sacerdotes, os sacerdotes, consagração deles. 29, também para santificá-los e todas as coisas santificadas, né? Capítulo 29 de Êxodo é muito maravilhoso, a santidade de Deus. Capítulo 30 fala do altar do incienso. Capítulo 31 da sabedoria a Bezaleel e a Oliabe para fazer o tabernáculo, né? E Deus enche com o Espírito de Deus. Versículo 3, Êxodo 31, 3. E eu enchi com o Espírito de Deus de sabedoria, entendimento e de conhecimento. Amado, justamente Deus faz isso para que nós sejamos fiéis. Ele nos dá entendimento e conhecimento. 32, vem a pausa. Aqui se vê como os israelitas deixaram ao Senhor, idolatraram. Deus julga eles, Deus levanta os levitas. No versículo 29, isso que digo, versículo 26, então Moisés se colocou na porta do acampamento e disse: quem está do lado do Senhor, que ele venha a mim. E todos os filhos de Levi se chegaram a eles, executaram o juízo de Deus, mataram, segundo o versículo 27, amigos, irmãos, próximo, e os filhos de Levi, os levitas, foram consagrados nesse dia ao Senhor. Glória a Deus. No entanto, o Senhor, capítulo 33, decidiu já não subir com os filhos de Israel. Chocante. 33, versículo 3, diz, versículo 2 que digo: e eu enviarei um anjo diante de ti, e expulsarei os cananeus e amorreus, os esteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus, para uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porque és um povo obstinado, para que eu não te consuma no caminho. E quando o povo viu essa má notícia, entristeceu-se. Então, aqui Deus está decidindo enviar um anjo, já não subir no meio de nós. Isso é uma tragédia para Israel. A resposta de Moisés, versículo 15. E ele disse, Moisés disse para o Senhor: olha que coração de Moisés, fiel. Se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. Ou seja, literalmente: Senhor, não me abandones. Se tu não estás comigo, não posso fazer nada. Não posso subir. Por favor, não posso. E aí que ele fala, versículo 18. E ele disse: suplica-te, mostra-me a tua glória. E versículo 19, Deus falou porque a proclamar seu nome, seus atributos. E já no capítulo 34, versículo 5, Deus proclama seus atributos a ele, seu nome. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali com ele e proclamou o nome do Senhor. E o Senhor passou diante dele e proclamou: o Senhor, Deus misericordioso, gracioso, longânimo e grande em bondade e verdade, que guarda misericórdia em milhares, perdoando a iniquidade e a transgressão e o pecado, e que de forma alguma inocenta culpado, e que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Glória a Deus. Então aí ele pede perdão dos pecados no versículo 9 e versículo 10. Deus diz: e que eu faço um pacto diante do povo, farei maravilhas, etc. Então, amados, de novo acá diz que ele é misericordioso e gracioso e longânimo e grande em bondade e verdade, como fala em Êxodo 20 também. Êxodo 20, versículo
6, versículo 6, Éxodo 26, e mostro misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os seus mandamentos. Então Deus é fiel para quem? Para os fiéis da terra. Aqueles que guardam seu pacto, guardam sua palavra, amam Ele e guardam seu pacto. Então, amados, Moisés achou favor, graça diante de Deus. Deus mostrou seus atributos, sua glória. E ele, literalmente, se mostrou como um Deus ciumento. Versículo 14. Porque não adorareis a outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é ciumento, é um Deus ciumento. Aí estava manifestando outro nome de Deus, que é El-Can. Deus, já falei, corta a palavra para Elohim, Cana, ciumento, ou zeloso. Amém? Amém, amados? Porque nós sabemos que Deus é fiel? Porque Ele é um esposo fiel, que ama uma esposa fiel, que busca uma esposa fiel, que castiga uma esposa infiel para fazer ela fiel. Porque Deus é ciumento. E um obreiro, uma obreira de Deus tem que ter esses ciúmes por Deus, esses ciúmes pelo seu esposo, porque ele é digno e fiel. Amém, amados? No capítulo 34, outra coisa, amados, no Éxodo 25, é muito glorioso. Muito glorioso. Diz aqui 25. Não encontro isso, mas aqui em Êxodo 33, na minha Bíblia em espanhol, eu tenho bem claro, mas aqui não encontro. Mas vamos ver, amados, no capítulo 33, versículo 7. E Moisés diz, tomou o tabernáculo e o armou fora do campamento. Distante do campamento, ele chamou tabernáculo da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía até o tabernáculo da congregação, que estava fora do acampamento. Então, Deus estava, obviamente, tinha irado com Israel e estava já disposto a deixar ele enviar somente um anjo. E aí depois vemos que o clamor de Moisés era que ele subisse com Israel. Mas aqui que faz Moisés? Aqui ele toma um tabernáculo, não sei se vocês sabiam, mas tabernáculo da congregação não quer dizer tabernáculo dos israelitas, não. Congregação quer dizer reunião, amados. Tabernáculo da reunião. Então vamos ver todas as vezes que vemos tabernáculo da reunião. Imaginem que Deus está se reunindo com seu povo. E aqui especificamente com Moisés. E todo aquele que buscava o Senhor ia ao tabernáculo para se reunir e se encontrar com seu Deus. Amados, isso que nós chamamos aqui em casa encontro com Deus. Nós não podemos deixar nem um só dia de nos encontrar com Deus. Nós chamamos esse tempo 25, 22, obrigado, aí já está. 25, 22, aí minha esposa lo tem. 25, 22, isso mesmo. Isso, obrigado, amor. Êxodo 25, 22, por isso é bom ter um ajudador idôneo, né? Aqui do lado. 25, 22, esta é a passagem que estava buscando, que aqui não está tão marcado, né? 22, e ali diz, me encontrarei contigo e falarei contigo sobre o propiciatório entre os dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, todas as coisas que eu te darei, mandamentos filhos de Israel. Então, amados, de novo, eu vou repetir. Uma fidelidade de um homem, uma mulher com Deus tem que ser levada porque o homem e a mulher estão se encontrando com Deus cada dia. Estão caminhando com Deus cada dia. Vive Jeová, em cuja presença eu estou. E esses encontros, amados, fazem que o homem seja fiel. Como é um encontro? Oração, meditação na palavra. Você fala a Deus, Ele te fala, cheio de amor em teu coração. Por isso, aqui essa palavra do tabernáculo de reunião, congregação, é onde Deus se encontrava com Moisés e com o povo. E assim mesmo Ele quer se encontrar com cada um dos seus filhos, filhas, para ter encontros todos os dias do esposo com a esposa, encontros de amor, onde Ele te fala, Ele te
te mostra teus pecados para você se arrepender, te dá um espírito quebrantado, contrito, humilhado, para você chamar esse tempo de amores, como diz Ezequiel 16:8, quando Deus salvou Israel. Ezequiel 16:8. E esse tempo era tempo de amores, de amor. E esse tempo de amor, amados, faz que essa fidelidade do coração, amado, fidelidade não pode ser de hábitos, costumes. Não pode ser tradições, não pode ser religião. Por isso que esta religião de hoje em dia, o cristianismo, está totalmente infiel. É uma posição de adúltera, perversa espiritualmente, porque não tem esse amor pelo esposo, porque não quer ter tempos de amores com o esposo, porque não quer buscar o Senhor e derramar a sua alma diante de Deus em tempo de amores todos os dias, sem faltar um dia diante da presença de Deus, em oração, na palavra de Deus, chorando de amor por Deus. Isso que digo a Deus todos os dias: Senhor, te amo, chorando, cheio do amor de Deus, e o amor de Deus derramado no meu coração pelo Espírito Santo que é dado para mim, Romanos 5:5, e Ele me enche esse amor, me enche sua palavra, e posso, amados, ser fiel em Cristo, porque Ele é fiel. Ser fiel ao meu esposo amado, que é fiel comigo, sempre foi fiel comigo. Isso que está nos ensinando o Êxodo na pessoa de Moisés. Porque ele foi fiel. Porque ele amava a Deus com todo o seu coração, alma e força. Porque ele guardava seus mandamentos e seu pacto. Porque ele era fiel em toda a casa de Deus, porque ele se encontrava com Deus, porque Deus falava com ele, e Moisés falava com Deus, e assim deve ser o relacionamento de um fiel, de uma fiel, todos os dias, em amor, em amor, em amor, em amor. Eu muitas vezes falo a Deus chorando: Senhor, me enche tanto de amor para eu poder te amar, tanto quanto um coração humano pode te amar antes de explodir de amor por ti, Senhor. Amados, o cristianismo, a conversão e a santificação e a fidelidade de Deus em nós, para nós sermos fiéis, tem uma palavra: amor por Deus, amor pela sua palavra. Receber esse amor gratuito de parte de Deus por graça, porque sem esse amor gratuito não podemos amar. 1 João 4:19. Nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Nós podemos ser fiéis a nosso esposo porque nosso esposo é fiel conosco. Eu amamos Deus fiel e verdadeiro. 34, amados. Deus se mostra em sua glória a Moisés. 35 continua com alguns mandamentos. 36 continua a obra no tabernáculo. 37, 38 toda a obra do tabernáculo. Estamos falando de todas as coisas, né? De todas as coisas do tabernáculo, lugar santo, lugar santíssimo. E já no capítulo 39, amados, versículo 32: assim foi concluída toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram de acordo com tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim eles fizeram, viu? Os filhos de Israel responderam e fizeram conforme. 42, Êxodo 39 e 42, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim os filhos de Israel fizeram fizeram todo o trabalho. Amém? Todo, não há meias, não, isto sim, isto não, todo o trabalho. 43, e Moisés viu toda a obra, e eis que eles haviam realizado conforme o Senhor ordenara, assim eles haviam feito, e Moisés os abençoou. Agora vamos ver a transição, capítulo 40, já não vai falar dos filhos de Israel, agora vai falar de Moisés. Então Moisés foi exemplo para eles, como 1 Timóteo 4, 12, Paulo fala para Timóteo ser exemplo dos fiéis. Vocês, amado, e eu, temos que ser exemplo dos fiéis. Temos que levar vidas exemplares, porque o povo já está cansado de escutar os hipócritas. Está cansado de que as pessoas mais viles da terra sejam exaltadas, como diz o versículo último versículo de Salmos 12. E versículo 16, Êxodo 46, que também fala, né, Hebreus 3:2, fala: assim fez Moisés, de acordo com tudo que o Senhor lhe ordenara, assim ele fez.
Tudo, amados, não pouco. Tudo que o Senhor não está buscando meias obras. Faça o que eu puder, não. Tudo o que o Senhor ordenar. 19. E estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a coberta da tenda sobre ela, conforme o Senhor ordenara a Moisés. 21. E ele trouxe a arca para dentro do tabernáculo e colocou o véu da cobertura e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. 23. E ele pôs o pão em ordem sobre ela diante do Senhor, conforme o Senhor ordenara a Moisés. 25. E acendeu as lâmpadas diante do Senhor, conforme o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 27. E queimou incenso aromático nele, conforme o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 29. E ele colocou o altar da oferta queimada junto à porta do tabernáculo da tenda da congregação e ofereceu a oferta queimada sobre ele e a oferta da carne, conforme o Senhor ordenara a Moisés. 31. E Moisés e Arão e os seus filhos lavaram as suas mãos e os seus pés quando entravam na tenda da congregação, e quando se aproximaram do altar, eles se lavavam conforme o Senhor ordenara a Moisés. Quantas vezes, amados, fala conforme, ou seja, tudo que Deus mandou, eles fizeram de acordo, todo ordenado por Deus. Qual foi o resultado? Qual vai ser o resultado de se nós, como irmãos em Cristo, corpo de Cristo, reunidos em uma casa, em um local, como família, onde nós estivermos reunidos neste tempo de apostasia, que você sai à rua e vê 40 igrejas, talvez no seu bairro, e todas estão pregando heresias, infidelidades, porque muitos deles nem conhecem ao Senhor, nem são verdadeiramente convertidos, nunca foram regenerados, nunca nasceram de novo, nem os pastores, nem os membros. Já conheci pastores que nunca nasceram de novo, não tem testemunho de conversão. Eles aceitaram a Jesus, batizaram, nunca tiveram um novo nascimento. E sem isso ninguém pode entrar no reino dos céus. João 3, versículo 3, versículo 5. 14, 34, pediu. Isso é 40, 34. Então, olhe essa glória de Deus para toda a obediência do povo de Deus, seja de maneira pessoal, seja maneira de família, seja maneira de igreja, seja maneira de corpo de Cristo congregado na casa, ou em um lugar onde Deus estiver presente. Então uma nuvem cobriu a tenda da congregação, ou seja, a tenda da reunião, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, e Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel prosseguiam em todas as jornadas, mas quando a nuvem não se levantava, então eles não viajavam até o dia em que ela se levantava. Porque a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo de dia e fogo estava sobre ela à noite, à vista de toda a casa de Israel em todas as jornadas. Amém? Que fez que Moisés fosse considerado fiel? É porque ele tinha colocado sua confiança no Deus fiel, Elamã. E ele, sabendo que Deus estava com ele, sabendo que ele tinha achado graça aos olhos de Deus, ele sabia que estava caminhando em obediência a um Deus fiel, Deus poderoso, Criador do céu e da terra, e ele mesmo se fez fiel pela obra de Deus nele. Amém? E ele fez tudo isto de acordo à palavra de Deus. E o que aconteceu? Tudo o glorioso que pode acontecer quando esperamos Cristo vir e se manifestar. Sua glória, sua presença, sua maravilhosa palavra, seu poder, o preenchimento do Espírito Santo de Deus para poder viver uma vida fiel, piedosa, justa, santa, na obediência à palavra de Deus. Porque Deus é fiel, e também um coração contrito e humilhado para nos arrependermos de nossos pecados, que Deus vai nos mostrar mais e mais, amados. Versículo 16 diz: assim fez Moisés de acordo com tudo que o Senhor lhe ordenara, assim ele fez. Mas aqui eu não posso deixar de falar de algo em Jeremias 35. Jeremias 35, vemos um exemplo, e isto quero deixar bem para vocês. Por quê? Porque nós vamos considerar algumas coisas daqui a pouquinho no Novo Testamento, nas cartas pastorais também,
as palavras do Senhor Jesus Cristo acerca da parábola dos talentos, acerca dos fiéis, aqueles que foram fiéis com Deus, fiéis no pouco, e Deus vai pôr por muito. Isso é claríssimo em Mateus 25, Mateus 24 também fala da fidelidade. Mas temos que ver isto também no tempo da Babilônia. Ou seja, a Babilônia que é o sistema do anticristo, da besta, segundo Apocalipse, que vai chegar já e nós, os fiéis, vamos ter que passar. Vou só mencionar 2 exemplos disto na vida daqueles que passaram por um tempo de tribulação. Jeremias 30, versículo 7, fala da angústia de Jacó. Fala: ai de mim, pois aquele dia é grande, tal que nenhum é semelhante a ele, e o tempo da aflição de Jacó, mas dele ele será livrado. Tempo da tribulação, tempo da aflição, tempo da angústia de Jacó, que o povo judeu estava passando quando Babilônia veio a executar os juízos de Deus. Nabucodonosor sendo levantado por Deus como servo do Senhor, Jeremias 25:9, para executar o dia do Senhor, castigando a igreja apóstata infiel dos judeus, e para depois de 70 anos de cativérios, 6 cativérios pelas mãos da Babilônia, chegar à restauração, quando foi levantado Ciro como pastor de parte de Deus para libertar a seu povo e enviar de volta a Jerusalém. Então, amados, em Jeremias 35 vemos uma história muito maravilhosa. 35:1, palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai até a casa dos recabitas e fala com eles e traze-os para a casa do Senhor, para dentro de uma das câmaras, e dá-lhes vinho para beber. Então Deus ia provar estes recabitas, não podiam tomar vinho, beber vinho. Então tomei a Jazanias, o filho de Jeremias, o filho de outro Jeremias, obviamente, o filho de Abazinias, e a seus irmãos e a todos os filhos, a casa inteira dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, o filho de Gidalias, um homem de Deus, que estava próxima à câmara dos príncipes, que estava acima da câmara, de Maazéias, o filho de Salum, o guardião da porta, e pus perante os filhos da casa dos recabitas jarras cheias de vinho e facas, e eu lhes disse: bebe, taças, né? Vinho em taças, e eu lhes disse: bebe vinho. Mas eles disseram: olha o coração, amados, nós não beberemos vinho, porque Jonadab, o filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: não bebais vinho com vós nem vossos filhos para sempre. Isto é chocante, amado, porque este homem, Jonadab, foi companheiro de um homem de Deus que foi levantado por Deus para acabar com uma casa infiel. Qual é a casa? A casa de Acabe e a casa de Jezabel, esse casal perverso, endemoniado, que fez pecar Israel e que Deus levantou a Jeú para castigar essa casa. Segunda de Reis 10:15. Segunda de Reis 10:15. Chocante que este homem seja mencionado aqui, porque aqui Jeú, pelo mandato de Deus, ia executar o juízo de Deus para acabar com a casa de Acabe. Por exemplo, o versículo 11, assim Jeú matou todos os que restaram da casa de Acabe, segunda de Reis 10:11, em Jezreel, e todos os seus grandes homens, e a sua parentela, e seus sacerdotes, até não deixar retar mais nenhum deles. Continuava falando, né, do juízo. 14 também juízo. E no 15, e quando ele havia partido dali, ele desceu diante de Jonadab. É o mesmo, amados, que menciona Jonadab em Jeremias 35:6, filho de Recabe. Porque Jonadab, o filho de Recabe, nosso pai. Ou seja, Jonadab era filho desses recabitas que falaram: não beberemos vinho. Segunda de Reis 10:15 diz: e o filho de Recabe, vindo para se encontrar com ele, saudou. Estamos falando de Jeú, em Segunda de Reis 10:15, Jeú. Para se encontrar com ele,
ele o saudou e lhe disse: é reto o teu coração como é o meu coração, e com o teu coração? E Jonadab respondeu: e se for, dá-me a tua mão. E ele deu-lhe a sua mão, e ele o fez subir na carruagem. E ele disse: vem comigo e vê meu zelo pelo Senhor. Assim eles fizeram no andar na sua carruagem. E ele continuou executando o juízo com o zelo do Senhor. Vemos que ao final, Jeú se desviou, né? Vemos versículo 25, por exemplo, versículo 25 ou 23, e Jeú com Jonadab, o filho de Recabe, entraram na casa de Baal e disse aos adoradores de Baal: examinai e veja que não haja aqui... desculpa. Jeú... Deixa eu ver o desvio de Jeú, tá? 31. Jeú, 2 Reis 10, 31, perdão, tá? Porém, Jeú não atentou em andar na lei do Senhor, Deus de Israel, de todo o seu coração, porquanto não se apartou dos pecados de Jeroboão, a qual fez Israel pecar. Então, isso é muito importante, amados. Tem homens da Bíblia que Deus levantou, foram fiéis, zelosos, como aqui, zelosos, mas não acabaram bem. Então, eles fizeram tudo, mas até certo ponto, daí recuaram. Versículo 31, 2 Reis 10, 31, não atentaram em andar na lei do Senhor de Israel de todo o seu coração, e Deus o rejeitou também. Então, amados, temos que ter muito cuidado de começar ou continuar fiéis até a morte, como diz a igreja de Esmirna em Apocalipse 2. Não em um momento, não em pouco momento, até um ponto, sino até o fim, amados. Porque aqui vemos um homem que executou o propósito de Deus, a vontade de Deus perfeita, que era destruir a casa desse perverso Acabe e da sua perversa mulher Isabel. E até teve Jonadab e mostrou seu zelo por Deus. Muitos mostram zelo por Deus hoje em dia, mas se desviam. Cuidado acabarem como Jeú. Cuidado como fazer toda a fidelidade, todo o zelo, mas ao final acabarem abandonando o pacto de Deus. Ou seja, que demonstrou Jeú? Que não amou Deus e não guardou o mandamento de Deus e se afastou de Deus. Cuidado, irmãos. Só queria ver este caráter de Jonadab, que quando Jeú estava com zelo por Deus, ele estava com ele. Voltemos a Jeremias 35, versículo 6, versículo 10. O mandamento de Jonadab, pai destes recabitas, da família recabitas, ordenou: não bebais vinho. Então também versículo 7, não construireis casas, nem semearás semente, não plantareis vinha, etc. Não vou mencionar tudo porque é longo. 8, assim obedecemos a voz de Jonadab, o filho de Recabe, nosso pai, em tudo, amados. Em tudo, não em algo, não em pouco, não em esto sim, não em esto não. Em tudo, amados, não podemos ser infiéis. Por favor, amados. Versículo 10. Porém, habitamos em tendas e obedecemos e fizemos conforme tudo que nos ordenou Jonadab, nosso pai. Agora vem o que queria falar do tempo da tribulação, do tempo do surgimento do anticristo, surgimento da besta, surgimento da Babilônia, onde nós estamos já em breve a chegar a esse tempo. Obviamente o espírito anticristo está todo quanto é lado, mas o homem iníquo ainda não se manifestou. Não sabemos até se já está vivo, ou não sabemos. Poderia ser que sim, mas tem que se manifestar o iníquo, o homem de pecado, o anticristo. 11. E sucedeu, falam os recabitas, que quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiu a esta terra, nós dissemos: vinde e vamos nós a Jerusalém por medo dos exércitos caldeus e por medo dos exércitos sírios. Então nós habitamos em Jerusalém. 12. Então veio a palavra do Senhor até Jeremias dizendo: isto é para os israelitas. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai, disse aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: não aceitareis instrução para escutares ou obedeceres, as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, o filho de Recabe, que ordenou seus filhos a não beber vinho, são cumpridas, pois até este dia eles nada bebem,
porém obedecem o mandado do seu pai. Eu, porém, vos falei madrugando e falando, através dos profetas, né? Mas vós não me escutastes. E falou, né, de que se arrependam e tal. Não inclinaram o ouvido. E versículo 16, porque os filhos de Jonadab, filhos de Recabe, guardaram o mandamento do seu pai, que ele os ordenou, mas este povo não me escutou. Versículo 17 já anuncia o juízo contra eles. Versículo 18, e Jeremias diz à casa dos recabitas, lembra que o mandado de Deus para Jeremias era por eles, fazer eles, é uma prova, obviamente, da obediência, como Deus vai nos provar muitas vezes na obediência, especialmente, amados, neste tempo de tribulação que vai vir, esse tempo já que vai estar em breve chegando, o tempo final. Deus vai nos provar e vai ver se nós somos fiéis. Isso está em Deuteronômio 8 também. Deuteronômio 8 diz, versículo 2, Deuteronômio 8, 2, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu esses 40 anos pelo deserto, para te humilhar e para te provar, para saber o que havia no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então, aqui, Deus provando os recabitas, mas eles obedeceram, não deixaram tudo, eles obedeceram tudo que o seu pai mandou. Então, aqui fala, e Jeremias disse à casa dos recabitas, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel, como obedeceste o mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus preceitos, e fizeste conforme tudo, amados, o que ele vos ordenou. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não faltará Jonadab, o filho de Recabe, um homem que estará diante de mim todos os dias. Amado, essa é a promessa de Deus, que se nós somos fiéis, ele não vai nos abandonar, como diz 2 Timóteo 2, que já li. Se nós formos infiéis, ele continua sendo fiel. Não sejamos infiéis, porque a fidelidade de Deus é que ele vai nos castigar. Se não nos voltarmos, ele vai nos rejeitar para sempre. Mas a vontade do Deus fiel é que nós não pereçamos, sino que venhamos ao arrependimento. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, falando do tempo do fim. Deus não demora a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardança, mas Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos venhamos ao arrependimento, amados. Assim que acá diz, amados, que se fazemos tudo que Deus nos manda fielmente, que guarda o pacto e a misericórdia para aqueles que o amam e guardam seus mandamentos de todo o coração, estaremos sempre diante de Deus. Nunca faltará palavra em nossos corações e em nossas bocas. Instruiremos ao povo de Deus, instruiremos a nossos irmãos, a nossas irmãs, a nossos filhos, instruiremos aos pecadores, para que os pecadores se convertam a Deus, como diz Davi em Salmo 51. Porque Ele é fiel com aqueles que são fiéis. Amados, e caminharemos diante de Deus todos os dias. Em Daniel 6 também, lembram? Este era um tempo, aqui especialmente antes, Jeremias 35 está falando antes do primeiro cativeiro, mas já eles falavam que já Nabucodonosor subiu a esta terra, mas ainda não tinha subido a Jerusalém, obviamente. Já o primeiro cativeiro foi quando os babilônios subiram a Jerusalém, e Daniel capítulo 1 nos fala que Daniel e seus amigos foram levados, obviamente, no primeiro cativeiro, mais ou menos no ano 608 a.C., mas eles foram fiéis. Lembra? Na fornalha de fogo. Não. Nós não te serviremos. Daniel 3, né? Dezessete fala a Nabucodonosor: se assim o for, nosso Deus a quem servimos é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente, e Ele há de nos livrar da tua mão, ó rei. Mas se não for, que saibas tu, ó rei, que nós não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem dourada que tu ergueste, como a maioria do cristianismo hoje está fazendo hoje, adorando todo tipo de coisas, pastores, doutrinas de homens, etc. Então Nabucodonosor encheu-se de fúria, e a forma do seu semblante mudou-se contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Portanto, ele falou e ordenou
que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que eu costumava querer aquecer. E ele ordenou aos homens mais fortes que estavam em seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los à fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados, vestidos com seus casacos, túnicas e seus chapéus e suas outras vestimentas, e foram lançados ao meio da fornalha de fogo ardente. Ora, como a ordem do rei era urgente, a fornalha excessivamente quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados no meio da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor ficou espantado e levantou-se apressadamente e falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados no meio do fogo? Eles responderam e disseram ao rei: verdade, o rei. Ele respondeu e disse: eis que eu vejo 4 homens soltos caminhando no meio do fogo, e eles não têm ferimento, e a forma do quarto semelhante ao Filho de Deus. Aleluia! Senhor, o Filho de Deus! Com os 3 amigos, porque eles foram fiéis. Deus foi fiel. O fiel e verdadeiro nosso Senhor Jesus Cristo com eles. Daniel 6, versículo 4. Também quiseram prender a Daniel. Lá era porque não adoravam a estátua de ouro. Aqui é porque eles queriam pegar Daniel, porque odiavam a Daniel. Versículo 4. Então os presidentes e os príncipes, Daniel 6, 4, buscaram encontrar ocasião contra Daniel a respeito do reino, porém eles não puderam encontrar nenhuma ocasião, nem culpa, porquanto ele era fiel, e não se achou erro ou culpa nele. Então disseram estes homens: nós não encontraremos qualquer ocasião contra este Daniel, exceto se procurarmos contra ele algo concernente à lei do seu Deus. Viu? O diabo, os nossos inimigos, o sistema religioso, vai querer nos fazer deixar a lei de Deus. Como Daniel foi fiel, como os recabitas em Jeremias 35 foram, como todos os homens de Deus que venceram com Deus foram fiéis, porque não se prostraram às imagens, aos bailes, ao sistema religioso, e eles cumpriram a lei de Deus. A única coisa que podiam pegar dele era a lei de Deus, como nós. Vai nos perseguir, eles vão saber se somos fiéis ou não. Como? Não vamos recuar, não vamos desobedecer, vamos continuando a ser fiéis até a morte, seja a espada, seja que nos cortem a cabeça, seja que nos matem por estarmos pregando nas ruas, como ontem pregamos para todo mundo ouvir, que se as redes sociais querem nos silenciar, nós continuaremos pregando nas ruas, nos becos das casas e pelas redes sociais, e estamos dispostos a sermos presos pela causa do Evangelho, porque se Deus é fiel, Ele vai nos livrar da boca do leão, como diz Paulo em 2 Timóteo 4. Amém? Amém? Daniel diz que quando fizeram isso com eles, de ninguém poder orar, né? Deus é fiel, que eu digo. Se Deus é fiel, obviamente que é fiel, né? Ele é fiel, não é Deus, desculpa. Ele é fiel. Se Deus é fiel, não. Ele é fiel mesmo. Como diz a palavra de Deus, né? Ele é fiel mesmo. Ele não é que sim ou não é. Ele é fiel. Seu nome é Elamam. Ele é fiel. Glória a Deus. Então, quando estavam pressionando para que ele não possa orar, no versículo 10, então quando Daniel soube que o escrito foi assinado de que ninguém podia orar a nenhum outro Deus, ele foi para sua casa e com suas janelas abertas, em sua câmara que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou, deu graças perante Deus, como costumava fazer antes. Importou nada. Não importou a ameaça de morte, continuou fazendo o mesmo. Amados, o Senhor está comigo, não temerei o que o homem possa me fazer contra mim. Salmo 118, versículo 6. O Senhor está do meu lado, não temerei o que pode fazer o homem a mim. O Senhor está do meu lado, não temerei
O que o homem pode fazer a mim? Aleluia! Não nos amedrontemos, amados. E continuou orando. Então, aqui fala claramente que ele continuou orando. Em 11. Então, estes homens reuniram-se e encontraram Daniel orando e fazendo súplicas perante seu Deus. Amém? Súplicas, comunhão com Deus, oração a Deus. Amém? Então, esses exemplos são para nos prepararmos para sermos fiéis nos tempos do final. Amém? Então, temos alguns poucos minutos, amados, mas vamos a Mateus 25, somente a leitura. Vocês já estão sabendo muitas parábolas dos talentos, mas no versículo 21 diz: disse-lhe a seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Aí a palavra, obviamente, servo é doulos, escravo bom e fiel. Foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do Senhor. No versículo 23, disse-lhe o Senhor: muito bem, servo, ou seja, escravo bom e fiel. Foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do Senhor. E aqui, amados, temos muitas passagens. Por exemplo, em 1 Coríntios 4:2, amados. Já para terminar, bom, tenho muitas passagens, só se vocês quiserem anotar, tenho 1 Coríntios 4:2, 17, Efésios 1, 6, 21, 1 Timóteo 4:12, Colossenses 1, 2, 7, Colossenses 4, 7 e 9, aí está falando dos ministros fiéis. 1 Timóteo 1, 12, 1 Timóteo 3, 11, 6, versículo 2, 2 Timóteo 2, 2, lembra a homens fiéis que possam ensinar. Tito 1:6, Tito 1:9, Hebreus 3:2, 5. Da fidelidade de Deus fala em Apocalipse 1:5. Bom, eu queria só mencionar, antes de ir para 1 Coríntios, queria ir a Apocalipse, essas passagens que já falei, um estudo bíblico, amados. Vamos ver a fidelidade de Cristo. Apocalipse 1:5 diz: e de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha e o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, a ele que nos lavou e nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue. Ou seja, ele ama, fiel. 3:14, amados, diz: e ao anjo da igreja da Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, viu? A fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Capítulo 19, versículo 11. Capítulo 19, versículo 11. Diz: e eu vi o céu aberto, diz João, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele era chamado de fiel e verdadeiro, e com justiça julga e guerreia. Viu? Esse era o nosso glorioso Rei. Agora, acerca de nós como fiéis, mandamentos para sermos fiéis, Apocalipse 2, versículo 10 e versículo 13. Apocalipse 2, versículo 10. Diz: não temas estas coisas, viu? Eu estava falando de não temer. Não temas estas coisas que tu sofrerás. É que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Sejais tentados e tereis tribulação por 10 dias. Se fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Versículo 13. Versículo 13. Diz: eu conheço as tuas obras e onde tu habitas, onde Satanás está sentado, e tu retens teu nome, e não negaste minha fé, mesmo naqueles dias em que Antipas foi meu mártir fiel, e foi morto entre vós, onde Satanás habita. Viu? Está falando de homens de Deus fiéis que morreram por Cristo. Aleluia! Capítulo 17, versículo 14. Capítulo 17, versículo 14. Estes falam, né? Os chifres, 10 chifres do versículo 12. Guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e os que estão com ele são chamados e escolhidos e fiéis. Viu? Os que estão com Cristo somos chamados, escolhidos e fiéis. E Apocalipse 14 fala aqueles que são virgens, não contaminados com mulheres,
foram remidos e redimidos entre os homens, e são aqueles que seguem ao Cordeiro de que vai. Amém? E também, bom, essas são as partes de Deus, El amado em Jesus Cristo, Deus, Jesus Cristo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e nossa fidelidade até a morte. E agora quero só ir a 1 Coríntios 4:2, tem uns minutinhos mais, passo um pouco, me desculpam, é muito glorioso este estudo. 1 Coríntios 2, que digo 4, versículo 2, lembra que no primeiro vídeo dos obreiros, que se chamam chamados, que eu estava falando de chamados a sermos escravos de Cristo, mencionei esta passagem, 1 Coríntios 4:2, que os homens nos considerem como ministros de Cristo, administradores dos mistérios de Deus. Essa palavra ministros quer dizer huperetes, que como disse, são aqueles remeros de baixa categoria que estavam no lugar mais baixo, daqueles barcos que eram impulsionados, navegavam pelos remos, né? E eram açoitados, chicoteados, então eram os escravos de menor nível, tá? E administradores dos mistérios de Deus. O que é isso? O que temos que administrar? Bom, todo aquele que quer ser servo de Deus, escravo de Deus. Todo aquele que quer ensinar a palavra, seja mulheres a mulheres, crianças, homens de Deus que querem ensinar ao povo de Deus, uma congregação, etc. Temos que ser administradores dos mistérios de Deus. Mas além disso, o quê? Além disso, é requerido dos administradores que cada homem seja achado fiel, amados. Hoje em dia, esse mistério de Deus que podemos ver em 1 Coríntios 2, versículo 8, que digo, versículo 7, mas nós falamos, diz Paulo, a sabedoria de Deus é um mistério, mesmo a sabedoria escondida, a qual Deus ordenou antes do mundo para a nossa glória. E o versículo 9 diz, mas como está escrito, olho não viu, nem ouvido viu, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Se amamos a Deus, como já falei, na fidelidade de Deus, o amor de Deus em nós, derramado em nós, amamos, Deus que vai fazer, nos vai revelar, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Porque quando os homens conheceu as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele, assim também nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, esses mistérios, amados, administrador dos mistérios de Deus, é o administrador dos mistérios do Evangelho, da Palavra de Deus, para serem transmitidas essas gloriosas palavras de Deus, que Deus dá para aqueles que o amam, e revela pelo seu Espírito as coisas profundas de Deus, para nós compartilhar com irmãos, irmãs, etc. Mas é necessário que sejamos fiéis, amados. E além de fiéis, o Evangelho, a Palavra de Deus, para pregar, ensinar a Palavra de Deus, sermos fiéis nisto, que é uma fome espiritual, é uma fome da Palavra de Deus, como diz aí em Amós, né? Não, em Amós 8. Acho que em Amós 8. Sim, diz no versículo 11. Amós 8:11, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor, amados. Então nós temos que ser fiéis para pregar, ensinar essas palavras de Deus e também preparar os outros, como estamos fazendo nesses vídeos. Preparar vocês, amado, em sua cidade, em seu bairro, em sua casa, para ensinar a palavra de Deus fielmente. E isso também, não somente de palavra. 1 Coríntios 4:16, Paulo fala assim, lembra que em 1 Timóteo 4:12, a primeira passagem que eu li, Paulo está falando para Timóteo que ele se presente, que ninguém despreze a juventude, mas que ele seja exemplo dos fiéis, em palavra, em conversação, em caridade, em espírito, em fé, em pureza, ou seja, que ele seja um exemplo de boas obras, de uma piedade, doutrina da piedade. Por isso suplico-vos que sejais, por isso esses youtubers, por isso esses teólogos, por isso as pessoas que têm muitos livros atrás deles, para que as pessoas digam, vão me inscrever no curso, não é gratuito, é pago.
Oh, como sabe esse teólogo? Não sabe. Está delirando, não sabe as coisas. Não é piedoso, está ganhando, está lucrando com a palavra de Deus. Isso já desqualifica. Se Deus quiser, o próximo estudo sobre os obreiros, vamos ver as qualificações, os requisitos dos pastores bíblicos, ou bispos, biblicamente falando, que não é um título, é um dom de Deus para sermos escravos de Deus e a serviço do povo de Deus. Não é aquele, eu sou pastor, não. Agora eu sou escravo. Agora eu vou sofrer mais. Agora eu vou padecer mais. Agora eu vou me expor mais. Aflições como os apóstolos de Paulo. Leiam as cartas de Paulo. Aqui mesmo diz claramente. Como isso diz? Versículo 9. Porque eu penso que Deus colocou a nossos apóstolos. Olha. Por último. Não, eu sou pastor. Apóstolo, não, como que nomeados à morte, porque somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. 1 Timóteo 4:9. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vós sois sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vós sois fortes. Vós sois honrados, mas nós somos desprezados. Até este presente hora temos fome e sede. E estamos nus, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, em labor, trabalhando com nossas próprias mãos, sendo injuriados, nós abençoamos, sendo perseguidos, nós sofremos, sendo difamados, nós consolamos, nós somos feitos como o mundo, como imundície do mundo, e somos escória de todas as coisas deste dia, e como disse, sempre eu sou um lixo, cachorro morto, que somos nós? Eu não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas advirto-vos, como a meus filhos amados, porque ainda que tenhas 10.000 instrutores em Cristo, contudo não tendes muitos pais, pois em Cristo Jesus eu vos gerei pelo Evangelho, ou seja, ele foi usado para a salvação dos coríntios. 16, por isso suplico-vos que sejais meus seguidores, viu? Exemplo dos fiéis, imitadores de Paulo, imitadores de Cristo. 17, por esta causa vos enviei Timóteo. Lembra? 1 Timóteo 4:12. Paulo diz a Timóteo: sé exemplo dos fiéis. Por esta causa vos enviei Timóteo, que é meu filho amado, e fiel no Senhor, amados, o qual vos trará lembrança. Timóteo ia trazer lembrança aos coríntios, os caminhos de Paulo. Meus caminhos que estão em Cristo, assim como ensino por toda parte e em cada igreja. Então, amados, já para finalizar, essa fidelidade tem que ser exemplar. Essa fidelidade tem que ser em comportamento. Essa fidelidade tem que ser um caminho em Cristo. 1 João 2,6. Como sempre digo, mas vamos ler agora. 1 João 2,6. Aquele que diz que está nele, ou seja, em Cristo, deve ele mesmo andar da maneira como ele andou. Não é caminhar fisicamente, é ter uma maneira de viver, uma maneira de se comportar. Cristo nele, Cristo em nós, esperança de glória. E isso nos ensinar como em exemplo, como em vida. Filipenses capítulo 4, já para fechar, somente para fechar. Tenho às vezes muito mais que falar, mas não vou ser muito longo aqui. Versículo Filipenses 4, ele está sofrendo na prisão, ele está na prisão em Roma e escreve aos Filipenses e fala: regozijai-vos, versículo 4, Filipenses 4:4, regozijai-vos sempre no Senhor, e outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação, ou seja, estilo de vida notória a todos os homens, o Senhor está próximo. Não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Este é o exemplo de Paulo. Quantos mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é boa fama, se alguma virtude e se algum louvor, nisso pensai, estas coisas que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, ou seja, o exemplo de Paulo, isso fazei, e o Deus de paz estará convosco. Amém? Só isso, amado. Não vou continuar mais, mas eu quero encorajar todos vocês em seguirem esse exemplo de fidelidade.
Lembra, Deuteronômio 7:9, Deus é fiel, Ele ama, Deus que guarda o pacto, a misericórdia, quem? Aqueles que o amam e guardam seus mandamentos, aqueles como os filhos dos recabitas, aqueles como Daniel na tribulação em Babilônia, todos aqueles que sofreram e passaram a tribulação com fidelidade até a morte. E nós devemos preparar-nos fielmente para continuar ensinando a palavra de Deus com fidelidade. Somente um último versículo, 2 Timóteo 2, versículo 2, 2 Timóteo 2:2, e as coisas que ouviste de mim entre muitas testemunhas, as mesmas confia a homens fiéis, que sejam capazes de também ensinarem aos outros. Amados, ensinar não é somente falar palavras bonitas. Tem muita gente que é muito eloquente, eu não sou, graças a Deus, mas tem muitas palavras que são infinitamente eloquentes. Palavras aqui, palavras lá teológicas, tal, hermenêutica, homilética e tal, exegese e tal, muitas palavras bonitinhas. Mas o exemplo de vida é uma vergonha para o Evangelho. Inimigos da cruz, cujo fim é a perdição, cujo Deus é seu ventre, cuja glória é sua vergonha, que só pensa no terreno. Filipenses 3, 18 e 19, e diz ainda, são inimigos da cruz, e Paulo dizia isso chorando. Que Deus tenha misericórdia de nós. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Continua, Senhor, acrescentando o Teu amor em nossos corações, Senhor, para Te amar com todo o coração, alma e força, para sermos zelosos pela Tua glória, Senhor. Uma esposa fiel, Senhor, perdoa a Tua igreja pela infidelidade, Senhor. Perdoa a Tua igreja pela fornicação, prostituição, adultério espiritual, Senhor. E levanta homens e mulheres fiéis, obreiros e obreiras fiéis à Tua palavra, Senhor. Especialmente neste tempo final, Deus. Oh, Senhor, perdoa e levanta-nos para a Tua glória, Senhor. Para sermos intercessores, atalaias, amigos, amadores, escravos do esposo, profetas da tribulação, pregadores da justiça, Senhor, fiéis, obreiros, Senhor, que possamos ensinar aos outros também, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Te amamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado.